olá, olá, olá! Começando. Vamos lá, bem-vindos quem tá chegando para a live da Helena. Hoje assumo o lugar de Helena. Cadê? Olá, bem-vinda, Power linda! Somos, Débora, bem-vinda. Bem-vinda quem tá chegando. Débora, Power Denise, estamos aguardando. Sou Helena hoje, sou uma mãe de Helena, estou aqui para apresentar. Vou te chamar já, Larissa, bem-vinda. Laís, que bom ter vocês aqui para ouvir um pouquinho de nós. As mães da Helena falando sobre esse projeto. Bora lá. Entre, Débora. Entre, vem com a gente, vem comigo com as Powers. Oi, amor. Oi, tudo bem, Lu? Bem-vinda. Como é que está? Ai, que maravilha estar aqui hoje para a gente poder falar um pouquinho da Helena, né? A gente fica com o coraçãozinho cheio de amor Batendo assim, por esse forte. projeto. Sem dúvida Isso. nenhuma. Maravilha estar aqui. Que bom, tem muita gente aqui com a gente. Obrigada pela Exato. participação de todo mundo. Ainda vai chegar muita gente, com certeza. Com certeza. Estará lá no IGTV depois, então teremos muitas, né, mulheres, muitos psis também podendo ouvir um pouquinho da Helena. Então, ainda não temos, né, Débora, o nosso bebê em mãos. Ainda não. Estamos, Por enquanto, só a mamãe Denise com ele, né? estamos lá com muita inveja dela, mas ele tá no nosso coração, tá com a gente, né? Tá com a gente, então a gente pode... Acho que é interessante nós começarmos. Maravilhoso. E o que nós podemos falar agora da Helena, que eu vinha pensando, tem tanta coisa pra gente contar da Helena, né? E o quanto eu acho que é importante. Antes eu estava até mexendo aqui, pena que a gente não pode, acaba não podendo mostrar, não por uma questão de não querer, é porque realmente fica difícil a visualização, mas para quem quiser compreender a força de Helena em nossa vida, né? Ela tem até uma certidão de nascimento. Lembra? Exatamente. Helena tem uma certidão de nascimento, ela nasceu no nosso coração, nas nossas mentes, né, nas nossas, no nosso propósito, né, e para ir construindo Helena, a gente fez uma certidão de nascimento com toda uma história, né, e essa certidão de nascimento que motivou também a construção daquele vídeo que fala, que conta a história de Helena, né. Por que foi necessário tudo isso, né, o porquê que Helena veio ao mundo. Então ali são um pouquinho da dor, né? Não dá para dizer que Helena não tenha dores, mas ela tem uma força dentro dela que precisa vir à tona. E o nosso projeto é com esse intuito também, né? De fazer com que as Helenas que estão aí possam trazer à tona a força que elas têm dentro delas, né? E perceber essa força, né? Com certeza. Eu acho que isso é o mais importante da gente falar quando a gente fala na Helena, a força que esse projeto traz, né, Lu? A Helena é voz para todas nós mulheres que vivem, que já viveram relacionamentos abusivos, relações conflituosas e também mulheres que talvez não tenham vivenciado essa experiência, mas com certeza conhecem alguém que já viveu algo muito próximo disso. Exato. Como a gente falou ontem, as meninas falaram muito sobre isso, e a gente sempre, nas nossas reuniões, a gente fala, a Helena, ela, cada vez mais, ela cresce e ela toma uma proporção maior. Porque antes o nosso foco era exatamente trabalhar com relacionamentos abusivos. Mas na medida em que ela foi crescendo, o projeto foi nascendo, a gente viu que existem outras tantas angústias que estão aí no universo feminino
E que Exato. essa ferramenta que a gente está trazendo agora veio para poder ajudar, né? O paciente, o profissional, o psicólogo, o profissional da saúde a intermediar esses conflitos do mundo feminino e não só com É, relação diretamente a uma relação afetiva, né? Não especificamente. exato. Exato. A gente percebeu muito essa questão de que existem. Porque o baralho, quem depois tiver ele em mãos e tiver a opção, a possibilidade também de manusear o manual, né? Que como ontem as meninas mostraram, ele é digital, então terá acesso ao manual de forma digital. Ele foi construído de forma a mostrar que existem níveis, né? Existem níveis de profundidade das reflexões e chamadas de ação que a gente foi desenvolvendo. E a partir desses níveis, a gente foi percebendo que existem dores ali que não precisam ser de mulheres com relacionamento abusivo, né? São dores femininas, né? São dores que perpassam o universo feminino. E por isso que a gente hoje abre esse espaço para falar que o baralho não é apenas para profissionais atuarem com mulheres em relacionamento abusivo. Por essas questões. Obviamente que ele tem um foco inicial voltada para o relacionamento abusivo, mas ele se tornou um baralho com muito mais utilidade, né? É um baralho para como já foi dito ontem, né? É baralho para trabalhar em atendimento clínico, é baralho para trabalhar com grupos terapêuticos, é baralho para trabalhar, preparar uma palestra, daqui a pouco faltam temas, né? Faltam ideias para como falar com esse público feminino. Tá lá, o baralho tem propostas muito boas, né? E a gente pode falar, assim, de propostas muito boas, porque, assim, não é só meu, né? Foi construído num quarteto, e esse quarteto foi trazendo muita força com suas histórias. Eu falo, assim, que quando a gente trabalha com o universo feminino, a gente traz muito da gente, né? A gente já tem esse empoderamento de falar sobre o feminino e a gente traz muito da nossa história clínica, né? Vivenciamos, cada uma teve em sua história clínica, em sua caminhada profissional, momentos em que a gente percebeu a necessidade de empoderar mulheres e que por vezes faltava algo para auxiliar aquele momento. Ontem a Bárbara nos trouxe, né, a questão de que ela já atuou em espaços de mulheres que viviam violência, né, algo assim, e que às vezes havia um silêncio, né? A carta possibilita isso, né? Que ela propõe uma reflexão e uma chamada para ação, então ela traz um movimento. E isso que você falou é muito legal, Lu, porque assim, nós 4 psicólogas que trabalham com o público feminino, cada uma de um cantinho do Brasil, eu aqui fora do Brasil. Do México! Né? Estamos assim, ó, Rio Grande do Sul e México, lá uma... Quase que extremos, assim. Mas o que é interessante da gente pensar? Cada uma trouxe um olhar diferente, trouxe uma parte importante para a gente trabalhar esse universo feminino, essa feminilidade, essas angústias femininas de uma maneira muito completa. Né? E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o despertar para si, o olhar para si. Eu acho que foi assim muito, muito bom essa divisão do baralho nesses 4 pilares. E não necessariamente na nossa relação efetivamente com o outro. Porque às vezes falar de relacionamento abusivo, o foco é eu e o companheiro ou outra pessoa. Exato. Mas a importância que tem da gente olhar para si nessa relação. Eu tenho visto várias vezes, a gente também já conversou sobre isso, quantas mulheres vivem um relacionamento abusivo e não se dão conta. Por quê? Porque normalmente elas se anulam em relação à família, em relação ao companheiro, em relação a todos os outros papéis da vida dela, que ela, por si só, enquanto mulher, passa a não existir. E aí se estabelece essa relação de abuso e ela não se dá conta. Então, o primeiro passo precisa ser esse, olhar para si antes de qualquer coisa. E é por isso que é tão importante a gente pensar assim, como que foi construído de uma maneira tão completa, mas tão afetiva. São passos em cada momento, no tempo dessa mulher, para que ela possa ter esse movimento para viver de um jeito diferente, para se redescobrir, né?
Exato. Débora, eu cometi uma falha imensa. Eu não falei Diga. sobre mim e não questionei você, não te convidei a falar de você. A gente já está tão A gente acostumada acha que já tá tudo certo. a nossos bate-papos de Power Tag, né? Tá tão acostumada, mas vamos lá. Eu vou me apresentar como agora assumir o posto de Helena, né? Mas eu sou Luciana Busque. Luciana Sauer Coas Busque, meu nome completo, né? E sou psicóloga, estou aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, para quem conhece o Rio Grande do Sul, bem no centro do estado. Estou formada há 15 anos e venho de uma formação que foi me trazendo sempre para esse universo feminino. Eu tenho especialização em psicopedagogia, eu tenho especialização em psicologia jurídica e forense, eu tenho especialização em avaliação psicológica, atuei muitos anos como perita judicial, tenho mestrado em educação, buscando sempre falar sobre a identidade, sobre a questão do sujeito, né? Tem uma formação com base psicanalítica, isso é uma história também do nosso baralho, nós temos formações com abordagens diversas, então não foca apenas numa abordagem, né? E sou mãe de duas meninas e é um dos grandes motivos que me faz trabalhar muito com o empoderamento feminino. O meu Insta profissional, ele foca muito nisso, em reflexões acerca do universo feminino e do universo familiar. Percebo muito a necessidade de falarmos a família como um lugar de empoderamento, né? E da relação marido e mulher, pais e filhos, de forma empoderada, né? Como a gente pode empoderar famílias. Então essa sou eu, e agora eu gostaria de apresentar a Débora Rocha, que fala aí do México. Então, vamos lá. Eu sou a Débora, né? Débora Alexandra Rocha Gutierrez, o meu nome completo, né? Agora Gutierrez, aqui mexicana. Eu sou brasileira, sou mineira e bem do interior de Minas mesmo, de Rio Preto, Felício, toda essa região. Depois que eu me casei, eu vim para o México e aí aqui eu me reinventei, né? Eu me reinventei enquanto profissional, enquanto pessoa. E essa transformação que eu vivi na minha vida pessoal aflorou em mim essa vontade, esse desejo de trabalhar com mulheres que se reinventam o tempo todo, né, Lu? A gente praticamente se reinventa diariamente, como mãe, como esposa, como profissional, enfim. Eu sou especialista, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, sou especialista em neuropsicologia, tenho vários cursos que me dão essa base teórica para trabalhar com o feminino, mas cada dia mais eu tenho sentido que o que está me movendo justamente é levar para essas mulheres, para o público em geral, o olhar da positividade. Então, assim, a TCC associado com a psicologia positiva está enchendo meus olhos. Olha, nós temos um convidado, um participante aqui, uma presença especial, né, Lu? Olha, ó, a Graça entrou marketing para psicólogos. Bruno, um muito abraço enorme para você. Agora eu vou contar um pouquinho da nossa história, né? Vamos contar por que a gente se reuniu? Vamos contar? Porque ele aí tá aí, né? A gente tem que dizer que o responsável maior tá aí. Chegou ele. Exatamente. Chegou o responsável, porque nós não nos conhecíamos, né? E fomos convidadas, cada uma lá de um canto do Brasil e do mundo, né? A sermos afiliadas do curso do Bruno. E nessa união, na troca de conhecimentos sobre ser afiliada, né, Bruno, nós acabamos percebendo esse viés. Então, chegamos a... esse viés tag. Mas assim... A gente precisa agradecer, né, ele por estar aqui, porque é empoderador para nós ter ele como espectador de todo esse projeto, né? E dizer que a Helena veio, e a Helena foi pensada como eu acho que ontem as meninas falaram um pouco sobre isso. A Helena, ela é o desenho de uma persona, né? Ela tem certidão de nascimento, como a gente disse, ela tem o desenho de uma persona, e não é à toa a própria imagem da Helena, né? A imagem de Helena já foi escolhida com o intuito de representar aquela mulher que não consegue ainda representar
não tem feições de alegria, de felicidade, de força, porque ela está escondida, ela está sem força, ela está na sombra, né? Então, tudo foi escolhido com muito carinho e não é à toa que não vai ficar nesse único produto, né? E assim, olha, Então, da mesma maneira que nós quatro e muitos outros colegas afloraram a partir do Bruno Rodrigues, que é uma pessoa maravilhosa, a gente também encontrou forças e motivação e um propósito comum para poder fazer a Helena, esse projeto maravilhoso, aflorar, né, Lu? E cada vez que exato. a gente pensa assim na Helena e neste primeiro produto, que é só o primeiro de muita coisa maravilhosa que ainda está por vir aí, gente, que já chegou assim, Já está na manga, né? maravilhoso, maravilhoso. É um projeto que tem um propósito muito forte, né, de transformar vidas. Algo que a gente aprendeu com o nosso mentor, né? O Bruno fala muito Exato. disso. E quantas mulheres precisam dessa energia, desse apoio, de uma palavra, de uma atitude, desse movimento de transformação. Exato. Esse nosso baralho, essa nossa ferramenta, ela foi criada, ela não é só mais uma ferramenta para ser usada no consultório. Não. Ela é uma ferramenta que ela transmite a essência tanto da dor quanto da necessidade, da dificuldade dessa mulher, até em reconhecer que ela está vivendo um problema. Né? Exato. Imagina sair desse problema. Então, quando a gente traz essa ferramenta e fala que é um baralho muito completo, é assim, não são só cartas, mas são ali um compilado de histórias que nós traduzimos a partir de mensagens, de chamadas para ação, para que essa mulher, no tempo dela, perceba a vida que ela está levando e dê os passos na medida em que ela conseguir, de acordo com a história Exato. de cada um e com o momento de cada um. E como você bem trouxe, né, Débora, o nosso projeto também é uma causa. E por isso, além de nós oferecermos um produto para os profissionais, o perfil de Helena é também um lugar de representar um espaço para as mulheres que estão no lugar de Helenas, né, poderem encontrar formas de denunciar o abuso, caso esteja num lugar de relacionamento abusivo, em que ela possa encontrar ali também lugar de fala, em que ela pode nos procurar, né, de forma a nos trazer sua história e poder ter uma força, né? Então, nosso perfil, ele tem também o perfil que eu assumi hoje, mas que vocês assumem também, né? É ser lugar de escuta, né? É que Helena seja um lugar de transformação também, que ela dê a mão para Helenas, né? E possa. Então, o perfil Helena não é apenas para nós apresentarmos os nossos produtos aos profissionais, nós utilizaremos ele muito mais para ser um transformador de histórias de Helena, né? Representando sempre o que a gente puder trazer de informações para que Helenas possam sair desse lugar. E, claro, a gente tem muita caminhada aí pela frente, um spoilerzinho é que vai vir muita informação também para os profissionais, né? Verdade. Na verdade, o perfil da Helena vai ser um ponto de encontro de profissionais que trabalham com essas mulheres, dessas próprias mulheres, de pessoas que conhecem mulheres que vivenciam. Vai ser um ponto de encontro comum de todo mundo, né? De todas nós unidas nessa. Exato. Uma coisa legal, Lu, que a gente precisa falar Fala. sobre a questão do empoderamento, não só da paciente, mas também do profissional. Por quê? Exato. Não só o psicólogo, né? A gente está falando aqui de profissionais de saúde, assistentes sociais, enfim, profissionais que trabalham com esse público também podem usar o nosso baralho, porque ele tá construído para isso. Quando a gente fala nesses 4 pilares, olhar para si, olhar para o relacionamento, olhar para os filhos. Me lembro outro aí. Olhar para o convívio social. Olhar para o convívio social. Obrigada. Quando a gente pensa nesses 4 pilares, essa divisão não é só assim objetiva. A gente tem também níveis nessas cartas, porque cada uma tem um momento diferente. Tem mulheres que estão cientes da situação que vivem, que sofrem com isso, mas não sabem como dar esse passo. Tem mulheres que sentem que aquela vida tá tudo maravilhoso e que não vai mudar.
que aquilo é a normalidade, né? Então, Uhum. o baralho foi preparado, foi construído pensando em cada um desses momentos, em cada um desses profissionais que vão trabalhar com essas mulheres e dão a eles essa possibilidade de definir caminhos, ora mais leves, até que essa pessoa esteja pronta Exato. para pegar um caminho e se deparar com uma realidade um pouco mais forte, mais dura, né? Então, esse Exato. cuidado todo já demonstra que nós não estamos fazendo mais um produto a vender. Não, a gente está fazendo uma ferramenta que realmente tem o propósito de transformar a vida dessa mulher, o contato com esse paciente, né? Facilitar o contato desse paciente com o seu terapeuta, com o profissional que está ali fazendo a abordagem. E esse olhar para si, que é o pilar que nós estamos falando hoje, ele pode ser trabalhado num consultório, num setting terapêutico, ele pode ser trabalhado, como você mesma disse, Lu, em palestras, em rodas de conversas de mulheres, no CRAS, em qualquer outra situação, em reuniões, gente, de equipes de trabalho, né? A gente costuma ver muito isso, equipes de saúde, quando se reúnem, né, mulheres ali, são temas para serem discutidos, sim, porque ainda que nós sejamos cuidadoras, nós também precisamos nos cuidar. Então, Exato. serve para todo mundo, né, Lu? Ele é muito amplo, muito completo. E se não, agora eu vou até um olhar que eu trouxe, nem comentei com vocês, mas agora você falando isso, eu pensei, e por que não também para abrir os olhos para os homens? Exatamente. Né? Para se colocar empaticamente e perceber por que a mulher tem esse tipo de precisa desse tipo de reflexão, que daqui a pouco não passa pelo universo masculino. Então, por que não trazer também para um grupo de atendimento de casal, né? Em que o homem possa perceber quais são. Porque eu costumo dizer que eu converso muito com meu esposo sobre questões e ele diz, mas eu nunca havia pensado sobre isso. E eu falo como é importante, porque tem a perspectiva feminina e a perspectiva masculina, né? Então, por que não levar? Isso é empoderar uma família, não é colocar um contra o outro, mas fazer com que um possa pensar como daqui a pouco está no viés do outro, né? Então, por que não também levar para essa forma, né? Eu acho que a gente tem um material que pode ser muito bem utilizado, né? Para todos esses aspectos. E fora isso, né, quando se fala em empoderamento do profissional, é que além dos 4 pilares, a gente tem cartas extras que facilitam também quando se tem uma dificuldade ali de mas eu fiz a chamada de ação e mesmo assim parece que não. Tem cartas extras com técnicas, né? Com abordagens que você pode. E são técnicas que, como nós temos abordagens distintas nas nossas formações, nós percebemos que sim, é possível, porque nós explicamos as técnicas. Então, é possível sim utilizar em qual for a técnica, qual for a sua abordagem. Exatamente. Ele tá pensando assim, foi um baralho pensado em todo mundo. Ele vai se encaixar de alguma forma em qualquer atendimento, em qualquer vertente profissional. Isso que você falou da questão do masculino, eu acho importantíssimo também da gente ressaltar, Lu. Nós vivemos numa sociedade patriarcal, com um olhar extremamente machista em muitos aspectos, né? Então, às vezes, o homem toma aquilo, ele foi educado daquela forma e ele entende aquilo como uma normalidade. Eu não tenho que tratar a minha esposa, enfim, de um jeito diferente, porque eu lembro que a minha mãe não era tratada assim. E isso vai passando, né? Então, quando a gente traz esse assunto para discussão, e é um assunto que sempre foi um assunto importantíssimo, especialmente agora em tempos de quarentena, a gente está vendo aí índices assustadores do aumento, né, da violência e agora... E da morte. Exatamente, de morte. Agora, no momento onde as pessoas estão em casa, ou seja, nós estamos presos em casa, a gente é obrigado a conviver e nem sempre os relacionamentos estão preparados para essa convivência nesse limite, né? As pessoas. Então, quando a gente traz esse assunto para discussão, a gente precisa fortalecer que não é um problema das mulheres, é um problema de todo mundo. Exato. Né? Sim, as mulheres são, na maioria das vezes, a vítima, a grande vítima disso, de chegar a perder a sua vida, enfim.
Mas, como você falou muito bem, a família como um todo é afetada, a família como um todo A sociedade, né? a Quando, sociedade, né? exatamente. Então, é uma Eu discussão que eu percebo vejo. que eu tenho percebido que até quando se fala em machismo, se tem a percepção de que você está xingando um homem. Mas, na verdade, eles nem se dão conta, porque é arraigado, como você disse, é uma estrutura, né, cultura de gerações e gerações que a gente tem que ir derrubando, né? Eu falo que eu não gosto muito da palavra luta por uma questão que parece que se coloca em confronto. Eu acho que se resolve muito mais no diálogo e no aparar arestas, né? Então, se pensarmos que ao permitir se colocar no lugar do outro, né? E claro, fazer com que isso vá mudando. Ah, é cultural, mas a gente pode mudar uma cultura, né? E a cultura, o primeiro local, o primeiro espaço social que nós temos é a nossa família. Por isso a importância, né? Por isso é importante que a gente possa pensar, tá, eu quero trabalhar, então eu vou começar com meus filhos, né? De que forma eu faço com que eu não perpetue um machismo? E às vezes o machismo, as pessoas confundem o machismo com algo masculino, o machismo está na mulher também, Também, né? O machismo está na mulher. O machismo não é propriedade masculina. Então é preciso que a gente repense muitas questões. E eu acho que o baralho, o despertar, traz muito essa possibilidade, né? exatamente. De se colocar nesse lugar e daqui a pouco sim trazer para outros atendimentos, não apenas para o feminino. Não apenas para o feminino. E considerando que esse nosso pilar hoje, olhar para si, eu acho que ele já traz uma mensagem muito importante. Como é que a gente vai mudar essa cultura de violência, de naturalidade das mulheres serem tratadas assim com uma certa... com violência, enfim, né, de uma maneira abusiva, sem olhar para o Uhum. problema. Não dá, né, Lu? Então, a gente É primeiro preciso. é preciso olhar para o problema, para si, enquanto mulher, enquanto casal, enquanto família, enquanto cidade, enfim, Enquanto enquanto deixou de sociedade. olhar para si, né? Exatamente. Voltar a olhar para si, porque por vezes já está nesse lugar porque esqueceu de olhar para si mesma, né? Abandonou muito de si no caminho, né? Muito de si no caminho. E às vezes até se perde, né? Ela perde praticamente a Uhum. identidade, dependendo do nível que esse abuso está acontecendo. Falando em nível, o nosso baralho tem o violentômetro, que foi incrível, foi lindo, assim, vai ser uma das coisas que vão ajudar muito, eu tenho certeza, os profissionais que vão utilizar. O violentômetro são 3 cartas divididas em níveis, né? Então, o violentômetro nível leve, que situações, que atitudes caracterizam esse tipo de abuso, nível moderado e nível grave. Então, às vezes, a Uhum. gente mostra para uma mulher um violentômetro nível leve e ela não considera aquilo uma violência, não é um Não abuso, percebe. não percebe por causa Uhum. Por já estar naturalizado, né? Não sei se a Débora travou aqui para mim. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Travei um pouquinho, né? Voltei. Travou. Uhum. Voltei. Travou. Voltou. Maravilha. Mas é exatamente isso. Esse violentômetro, ele faz a gente enxergar, assim, as claras mesmo, que é a situação de abuso, de violência, enfim. E nós todos precisamos enxergar essa situação a partir dessa ótica do cuidado e não da naturalidade. E também Exato. considerando o seguinte, quando uma mulher tá sofrendo um abuso, tá vivendo um relacionamento violento, o simples fato de eu orientá-la a procurar um profissional, a procurar ajuda, é uma batalha, é uma contribuição importante para vencer essa luta, né, Lu? Então é por isso Exato. que é uma causa de todos. Eu tenho 2 comentários aqui que eu queria comentar. Até eu queria lembrar que quem quiser deixar uma questãozinha, uma pergunta para nós sobre o baralho, tem do lado ali do comentário 2 cartinhas com interrogação. Ali vocês podem colocar perguntas que a gente pode responder de forma mais rápida.
que eu ia falar? Duas questões que foi a Bárbara que trouxe, Bárbara Amada. Ela trouxe uma questão, a importância de nós trabalharmos, de educarmos nossos meninos, né? Eu acho que é importante nós educarmos os meninos e as meninas, porque se nós não percebermos, nós vamos continuar trabalhando de forma machista, educando de forma machista, sem esquecer viés de uma educação que continua sendo machista, do lugar, qual é o lugar que cada um pode ocupar, né? São todos, né? Para mim, não há cor que determina o que é menino, o que é menina, ou não há o que cada um pode fazer, do que cada um pode brincar, então, e todos têm que estar contribuindo para o ambiente familiar, para passar e daqui a pouco fazendo com que a menina faça muitas coisas e o menino está sendo conduzido, convidado a participar da organização dos cuidados do lar, enfim. Outra questão a Bárbara trouxe deixa eu me recordar aqui. Ela falou do ambiente normatizado, exatamente, da questão da não percepção da violência e não percepção disso que a Débora vinha trazendo. Eu não falei, mas eu atuei por 4 anos em uma instituição de acolhimento de crianças e adolescentes. E essas crianças eram acolhidas, por vezes, por questões, diferentemente do que as pessoas imaginam, uma instituição de acolhimento não é um mero orfanato, né? São crianças que têm família, que têm seus vínculos, têm seus laços. E seja o que for para eles, é laço de afeto, né? Eles não percebem. E algumas dessas crianças vinham, adolescentes vinham, de lar que a mãe havia sofrido uma violência, estava precisando reestruturar-se, né? E a família em si, não era só a mulher que não percebia isso como violência, as crianças, os adolescentes não percebiam também, porque era normatizado. Então, realmente, a gente precisa falar sobre isso, né? Exatamente. Você me fez recordar de uma parte do nosso baralho também que é lindo, porque assim, as formas de amor, né, Lu? Então, quando você fala que existem crianças que tomam algumas relações como afeto, alguns tipos de contato como afeto, não só crianças, adultos, mulheres, enfim, todos nós, em algum momento, podemos sim entender como amor uma atitude que não é amor, que não é cuidado, uma atitude de abuso, inclusive. Exato. E no baralho a gente tem também algumas cartas que abordam os tipos de amor, né? Para a gente poder entender que tipo de amor eu estou vivendo. Às vezes eu estou numa relação que está me machucando muito, mas eu sinto que ele me ama ou que eu o amo demais. Mas vamos entender que amor é esse? Né? Que tipo de amor é esse? São percepções que no dia a dia a gente não para pensar. Ninguém para analisar isso, né? Do nada. Raramente isso acontece. E quando a gente tem a oportunidade de trazer essa reflexão para essa mulher, ela começa a pensar não só sobre o amor que ela tem vivenciado, mas também sobre o amor que ela quer viver, que ela merece, que ela quer para si. Então, cada vez que a gente utiliza essa ferramenta, cada vez que a gente traz essa discussão, a gente ressignifica ser feliz, a gente ressignifica amar, ser amada, se cuidar. Porque não é só também o amor em relação ao outro, é o amor próprio. Exato. O amor em relação a ela mesma, né? O que ela faz por ela? Então, são todas questões abordadas no nosso baralho. A gente falou 100 cartas, mas na verdade ele tá 112 cartas por causa das técnicas. Não, são 100. São 100, Débora. São 100. São 80, né? E as extras que daí com o conjunto completam 100. Eu tô aqui mas Nossa, empolgação. Mas foi assim, construído com muito amor e realmente a gente no desenhar do processo, né? Cada uma assumiu um olhar, né? E esse olhar para si mesma, claro, cada uma assumiu um olhar, quando a gente fala é da construção inicial, mas tem o dedo de cada uma, né? Tem o olhar de cada uma e a força de cada uma. E a mãe do olhar para si mesma é a Débora, né? Débora foi a que primeiro trouxe ali os primeiros olhares, os primeiros traços para esse pilar, a gente gosta de chamar de pilar, né? Porque são os pilares de olhares para essas Helenas, né? Que fazem com que a gente vá percebendo que o profissional pode empoderar a sua prática e levar reflexões importantes, né? Então,
Me perdi. Mas eu gostaria que você dissesse um pouquinho mais sobre que nós já trouxemos sobre olhar para si mesmo, o que você mais gostaria de contribuir também com essa Sim, fala. então, eu acho assim, foi maravilhoso para mim construir essa parte, né? Pensando sobre esse olhar, porque quando a gente fala de mulheres vítimas de relacionamentos abusivos, nós não estamos aqui definindo classe social, raça, idade, onde Exato. mora, cidade, interior. Não. Todas nós, em qualquer momento da vida, infelizmente, podemos passar por uma situação dessa. Então, quando eu construí esse pilar, né, do olhar para si, eu pensei na história de várias mulheres, em vários contextos, em vários níveis de sofrimento, em vários níveis de percepção. Mulheres que sabiam que estavam vivendo uma situação muito, muito dolorida, que machucava, mulheres que estavam efetivamente, assim, como que quase que felizes com aquela relação, porque, não, para mim tá bom, aquela aceitação, né? Enfim, foram muitos casos, assim, que eu busquei me inspirar para poder trazer, construir todas essas cartas. E elas estão, sim, de certa forma, trabalhando com cada uma dessas Helenas aí, mundo afora, desde aquelas que ainda têm uma dificuldade de perceber o que está acontecendo, até aquelas que sofrem e sentem na pele diariamente, com clareza de tudo que está acontecendo, né? Enfim. Eu É, acho que são questões que a gente precisa trabalhar, como eu disse aqui, os tipos de amor, o olhar para si não é apenas a gente fazer uma leitura no sentido de julgar a relação. Eu vivo ou uhum, não numa relação abusiva. Não é só isso. É olhar para si enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto diversos papéis que essa mulher exerce. E a exato. partir daí, ela pode perceber uma relação de abuso, não necessariamente com o companheiro, mas com filhos, com pessoas da família, enfim, No local de trabalho, no local de trabalho, exatamente, né? né? E eu percebo o quanto é importante isso, Débora, porque assim, infelizmente, o feminicídio ele está sendo muito grande no momento, né? E teve casos que eu percebi que foi dito assim, amigos disseram, mas a gente não percebeu nada. E aí é importante a gente perceber que daqui a pouco não é porque a mulher não falava vivenciar um relacionamento abusivo, porque ela não estava também despertada para esse relacionamento abusivo. Ela Exatamente. não percebia vivenciar um relacionamento abusivo. E eu me recordo também, acho que foi o Bruno até que nos trouxe esse dado, de que a pandemia tem feito, foi lá na China e está ocorrendo o mesmo caso aqui no Brasil, do aumento do número de divórcio. O Uhum. quanto isso não pode estar também relacionado da mulher ter percebido que não querer mais vivenciar essa relação, buscar o divórcio e daqui a pouco, daí sim, vivenciar esse ato extremo, né, do marido, mesmo sem ter percebido que isso ocorria na vida dela, né, no relacionamento dela. Relacionamento. Então, é também esse o objetivo, né? A gente não pode dizer que todas as mulheres que vivem um relacionamento abusivo ou não querem contar, ou não têm segurança, né? Ou tem medo, né? Possivelmente também não tem percebido, né? Vivenciar. Verdade, Lu, tem uma questão aqui para trazer, aproveitando essa sua fala. Porque, assim, quando nós falamos do relacionamento abusivo, a gente às vezes imagina assim, ó, essa mulher tem que sair de casa agora porque ela está correndo risco de vida e ponto. Não necessariamente é assim. É claro que existem casos extremos, mas às vezes, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com um casal e utilizando essa ferramenta do baralho, o despertar, justamente o nome, tudo foi pensado a partir da proposta dele, é para esse casal também despertar sobre como eles estão vivendo, como eles estão se amando, se cuidando, como é que eles estão construindo a família. Porque às vezes Uhum, essa intervenção ela pode ser uma forma de prevenção de que esse exato, relacionamento se torne um relacionamento abusivo. Então exato, não é simplesmente falar aqui de casos extremos, mas é trabalhar essa temática em todos os contextos, todos, né? E outra coisa que a Bárbara até fez um comentário aqui de uma campanha em Porto Alegre, né, da Polícia Civil, que estão utilizando as máscaras roxas.
Maravilhoso, Bárbara, você ter trago esse comentário. Porque, assim, não só em Porto Alegre, mas aqui no México, o Brasil a gente tem visto e também no mundo inteiro, na verdade. Em vários países, na Europa, em Portugal, vários colegas têm compartilhado com a gente campanhas onde as mulheres têm essa possibilidade de acionar. Tem uma campanha que liga e pede uma pizza, o X vermelho na mão, o sinal, né, Lu? Sinal de me ajude, cuide de mim, enfim. Porque essas campanhas, principalmente do X na mão ou desse, é com aquela mulher que daqui a pouco está tendo um contato como nós estamos tendo, né? Por vezes o marido vai em todos os locais com ela, mas ela tem um espacinho ali para, então nós... Exatamente. Ainda que seja um pequeno momento de contato que ela tenha com outra pessoa, é uma oportunidade. Então, fazer essa temática, fazer esse assunto ganhar essa proporção no sentido de discussão, de construção, é importantíssimo, não só para punir aqueles que devem ser punidos, para salvar vidas daquelas que estão correndo risco, mas também para prevenir situações, porque o relacionamento abusivo, ele não começa abusivo. Exato. É uma proporção, né? É uma evolução. Uhum. E essa evolução acontece também no projeto Helena, né? Não vamos dar spoiler aqui, mas vem outros passos à frente, né? Cuida, ó. O baralho despertar é o primeiro passo. É o primeiro passo. Nós precisamos despertar para a importância de olhar para o assunto, para a importância de falar sobre isso, para a importância de olhar para como é que está a nossa vida, a vida das nossas amigas, das pessoas próximas. Isso. Né? E por isso também que a gente tem feito o máximo do que a gente vem, o que chega até nós de campanhas, a gente está tentando reproduzir no nosso canal da Helena, né? Porque com o intuito de fazer com que as pessoas possam saber quais são os sinais de alerta. E a gente reproduziu o vídeo, né? A gente tem já lá no perfil, aqui no perfil, esquece que eu sou Helena agora. Aqui no perfil de Helena, nós temos esses 2 sinais já feitos por nós. Então, por isso a importância também que vocês compartilhem o arroba Gelena, né? Convidem amigas a participar. Por quê? Porque por mais que não vivenciem um relacionamento abusivo, não conheçam mulheres, pode ser sim um momento de apresentar essa informação e aquela amiga que não está nem sabendo, não conta, né? Pode vir e sentir ali uma forma de, tá bom, ela já viu, ela sabe quais são os sinais, se eu fizer, ela vai me entender. Né? Exatamente. Lu, eu acho que assim, é um momento da gente, né, ficar aqui babando no nosso filhote mesmo, o baralho despertar, que tá maravilhoso. E eu acho que vale a pena dizer para as pessoas o seguinte: nós estamos em fase de pré-lançamento, né? Exato. Então, quem tiver interesse em adquirir o baralho, manda um direct aqui, ó, no Helena Power Tag. Manda um direct lá e pede para reservar, porque agora, durante o pré-lançamento, ele está com preço especial. Essa primeira edição, ela tem um número limite. Então, para quem quer pegar aí a novidade em primeira mão, manda um direct para Helena pedindo, reserva o meu, Helena, porque é uma ferramenta que com certeza vai fazer a diferença. Exatamente. Deixa a Helena aqui, vamos conversar por enquanto. Exatamente, é importante. Nós temos muita coisa boa para apresentar também, né? Fiquem mais um pouquinho aqui com a gente, é importante. Quem quiser trazer dúvidas sobre o baralho, sobre formas de uso, acho que a gente já trouxe um pouquinho, mas daqui a pouco vocês podem trazer mais questões, a gente pode responder. Acho importantíssimo, sim, a gente tomar esse espaço, Helena, que hoje eu assumi a face de Helena, mas para mostrar que, sim, ela vem com esse intuito também de ser perpetuadora de sinais, né? Daqui a pouco existem múltiplos sinais, mas o que adianta estar lá e eu não saber como usar? Então, é importante que a gente multiplique isso também. Né, que a gente divulgue vídeos, que a gente divulgue formas de alertar. E aí é importante falar também o quanto a gente tem que estar atento, pois
como eu já disse antes, por mais que eu não vivencie uma relação abusiva, eu preciso estar alerta para quando alguém quiser me alertar estar vivendo uma relação abusiva, né? Então, estejam atentos. A máscara roxa é importantíssima, eu achei muito boa a campanha, mas ela acaba sendo lá para outros locais, lá fora. Mas tem formas de ser num contato seu com uma amiga e você apresentar o sinal e de forma rápida, né? Indo lá no nosso, vindo pro feed da Helena, vai ter o vídeo informando quais são os sinais que a gente já aprendeu, né? E a gente sempre quer trazer mais, né? Formas de alertar e formas de você também, porque o que existe também, a percepção de que por vezes a família vê aquela mulher diferente e passa a criticar e não a estar atento ao que ela vivencia. Exatamente. E assim, como a gente falou aqui mais cedo, o Instagram da Helena é um ponto de encontro de mulheres, vítimas de mulheres que estão ali para ajudar, de profissionais. E aí, todas as vezes que a gente tiver alguma informação de alguma campanha interessante, manda no direct também para avisar, para contar para a gente vai partilhar disso, porque o Projeto Helena não é só um projeto, é uma causa, né, Lu? Exato. É uma causa nossa, não só de nosso quarto CIS, mas nossa enquanto sociedade. Ontem, durante a live, uma das espectadoras enviou uma pergunta falando assim, que ela tem amigas e que como ela poderia usar o baralho para poder alertar essa amiga. Eu acho muito válido falar disso, porque nós estamos falando aqui de setting terapêutico, de intervenções profissionais, mas nós também precisamos falar enquanto amigas, colegas de trabalho, mulheres de uma forma geral, uma rede feminina, né? E o baralho pode ser usado assim? Pode, sem dúvida nenhuma, gente. Num café, numa roda de conversa com amigas, não necessariamente a pessoa vai precisar expor o caso dela, mas trazer aquela reflexão, por exemplo, para os tipos de amor, trazer reflexão, por exemplo, para o violentômetro, níveis, situações que podem causar constrangimento. Isso tudo é importante. E a cada momento que a gente traz uma mulher para essa reflexão a partir de pequenas situações, ela vai se despertando pouco a pouco até ela tomar consciência da situação geral. Então, o baralho pode ser usado fora do setting terapêutico? Pode. Pode ser usado sim. Principalmente quando a gente está com esse olhar de cuidar, de alertar a outra pessoa. Né? Exato. E não de ferir. Às vezes a gente fica com medo assim, de impactar demais. Mas não, a gente precisa trazer a reflexão. A partir do momento que aquele caso for detectado de abuso, por exemplo, essa pessoa aí sim ela precisa buscar apoio profissional para acompanhar. E claro que é importante ter essa percepção para isso dos níveis, né? No momento que você lê a carta, você vai perceber que elas têm uma nivelação, uma profundidade que vai se aprofundando, né, no que traz para reflexão, na chamada de ação. Então, sim, é importante que seja que tenha esse cuidado, né? Que você que não busque o lugar de terapeuta nesse momento, né? Esse não é o lugar, né? É importante sim para daqui a pouco você mostrar para aquela amiga que é um sinal de alerta. Quem sabe vamos buscar uma ajuda, eu te acompanho, vamos, né? Exatamente. E isso também foi considerado, até porque esses níveis eles já vêm preparados para cada momento, né, Lu? Exato. E eu acho muito importante, né, que ontem a Denise, eu acho que quando ela leu uma carta, já trouxe um pouquinho sobre isso, né. As pessoas, acho que a Débora até trouxe essa questão, né, de que não tá nem tão roxo, mas um relacionamento abusivo, ele não é apenas aquela mulher, não vivencia um relacionamento abusivo, apenas aquela mulher que apanha, né? Um relacionamento abusivo são muitas vertentes, muitos tipos de relacionamento, tipos de violência, né, que são abusivas. Então, é importante ter esse cuidado também, né? Existem
Casos em que dificilmente você vai conseguir que a sua amiga saia e denuncie, porque ela precisa estar alerta disso, né? Ela precisa estar atenta. Então, claro, sempre é importante que nesse momento você consiga levar a um profissional, né? Consiga daqui a pouco utilizar da amizade como formas de fazer esse encaminhamento. Principalmente se eu estou falando aqui de uma amiga psicóloga, né? Você não vai poder atendê-la, mas você pode persuadir a ponto de conseguir fazer ela compreender a necessidade, né? Exatamente. Outra coisa que é interessante, porque como nós estamos falando aqui de movimento, esse movimento ele vai do despertar, né, passando por todos esses 4 pilares até o momento de tomar uma atitude, de ir para ação efetivamente. E o baralho também traz isso, tanto nas cartas quanto no manual, que quem comprar vai ter acesso, indicações de onde buscar ajuda, onde denunciar. Essas informações que às vezes são muito ditas, mas no momento em que a gente precisa, às vezes até como profissional, ela precisa estar muito ali pronta na hora, né? Então, essa também é uma questão que a gente teve a preocupação de trazer, porque não é só uma ferramenta, é uma ferramenta terapêutica e de apoio, principalmente. E por vezes a gente vê que mesmo o profissional, se não está ali com ele, ele não lembra qual é o número para denúncia, né? Quais são os caminhos para fazer, né? Tu conseguiu fazer com que a tua paciente chegue e eu estou pronta mas que caminho eu tomo? Que caminho jurídico? Que caminho? Mas eu não sei. Exato. Não é mais minha parte, mas daí você pede. Então tá aí o nosso apoio, nosso empoderamento profissional também, né? Dar esse olhar também, essa assessoria, pode-se dizer, né? Em que caminho para esses lugares, né? São esses lugares que vão também dar esse apoio, que vão dar o apoio social, que vão dar o apoio. Então é importante, né? E a gente tentou ao máximo trazer dados que são nacionais, que é preciso ter nacionalmente, se não tem no seu município, tem na sua região, né? Exatamente, com certeza. E o profissional que tiver o baralho para trabalhar, sem dúvida nenhuma, ele vai ter ali um suporte não só terapêutico, né, para desenvolver ali as intervenções dele, mas também suporte técnico nesse sentido, né, de que nós precisamos, o que fazer agora? Vamos identificar qual é o primeiro passo. E agora? Exato. Assim, o que acionar? Então, todos esses pontos foram considerados, né? Exato. E outra coisa que eu acho que a gente precisa falar aqui, que as pessoas que adquirirem o baralho nesse pré-lançamento, eles vão participar de um treinamento com as 4 mamães, né, do baralho. Eu, a Denise e a Priscila. Vai ser um treinamento muito especial, onde a gente vai falar de muitas outras possibilidades para utilizá-lo, e eu tenho certeza que vai poder ajudar muitos profissionais e muitas pessoas de forma geral. Nosso objetivo é um só, gente, transformar vidas. A gente percebe, até pela leitura que a gente fez para a construção do material, a gente percebe que muitas equipes de saúde têm fragilidade em ferramentas, né? Sim. Existem equipes jurídicas que, por vezes, também têm fragilidade de ferramenta. Então, profissionais que podem ter acesso a esse material é amplo. É amplo o número as vertentes profissionais que podem ter acesso ao material. Claro que o primeiro olhar é psicológico, né? Mas daqui a pouco ele pode ser utilizado através da sua percepção, né? Levando de encontro a sua formação. Então, sim, pode subsidiar muitos, porque por vezes a mulher pode não perceber a necessidade de um atendimento psicológico, não chega para a psicóloga e está lá esperando o atendimento, né? Buscando o atendimento. Mas pode chegar para aquele profissional que está lá na equipe de saúde, né? Pode chegar para uma agente de saúde, pode chegar para E a equipe, ao ter isso como subsídio, chama o profissional, o psicólogo, e fala, vamos trabalhar com essa mulher dessa maneira, porque aqui está um caso que aparentemente é de relacionamento abusivo ou demanda. Então, equipes de saúde podem utilizar o material. Então, além de pensar em vários locais
de uso, a gente também pode pensar em quais são os profissionais que podem estar fazendo uso do material, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito, muito importante, Lu. Até porque quando a gente fala, por exemplo, da porta de entrada da saúde, são os agentes de saúde, por exemplo. E às vezes eles são as Exato. pessoas que identificam esses casos. E essa mulher que está vivenciando o abuso, ela não chega até o profissional de saúde, o enfermeiro ou o psicólogo, enfim. Mas ela está ali com o agente. E se ele tiver, não que ele tenha a responsabilidade de conduzir o caso, não, mas se ele tiver conhecimento para poder conduzir, ajudar essa mulher a dar esse primeiro passo do despertar, de vamos olhar, como é, aí sim ele vai facilitar o caminho dela até o profissional que vai desenvolver junto com ela. Dá para pensar numa equipe de saúde em que tem todos os âmbitos, né? E daqui a pouco o agente de saúde pode ter com ele, tem a equipe de saúde, o baralho, né? O agente de saúde pode ter com ele aquelas cartas que são mais básicas, né? Que são do início, né? Que no momento que ele percebeu que despertou aquela mulher, ele pode dizer, vem cá. Eu me lembro quando eu atendia num município muito pequenininho, mas com uma força comunitária muito grande, vinha atendimento para mim de extensionista da Emater. Me dizia, Luciana, eu estou preocupada, tem uma pessoa com sinais, né, sinais de sofrimento psíquico, sinais, quem sabe a gente faz uma visita domiciliar. Eu ia com o extensionista de mater, mas que tinha essa percepção. Então a gente pode mostrar que daqui a pouco é possível sim uma rede fazer uso do baralho e ter a nivelação dividida. Quais os profissionais? Existem cartas que, claro, é importante que sejam trabalhadas em session terapêutico, né? Mas existem cartas que já podem ser trabalhadas para verificar se aquela mulher está precisando mesmo ou não, né? Ou se é só verificar a percepção dela em relação ao que ela está vivendo, né, Lu? Isso. E claro, sempre, todo o exercício, sempre, qual for, profissional ou pessoal, com ética. Exatamente. Né? Com muita ética. Com muito cuidado, com muita ética, que não seja uma mera curiosidade, né? Sim. Então, isso é importantíssimo também. Essa abordagem, ela faz toda a diferença, porque essa mulher, ela já está vulnerável, ela já está fragilizada com tudo, né? Dependendo da situação. E aí, quando chega alguém com essa postura de apoio, de cuidado, de respeito, sobretudo, sem dúvida nenhuma vai ser um facilitador. E eu fico aqui imaginando, eu também já vivi essa experiência, né, de cidade de interior, com uma equipe de saúde bem encaixadinha, assim, e funciona lindamente quando a gente tem o engajamento de toda a equipe nesse propósito de vamos olhar, tá? Exato. E agora vamos cuidar. O que cada um vai fazer? Imagina uma equipe de saúde sendo treinada a partir do baralho, Lu, exato. Essa atuação aí nivelada. A gente vai lá no primeiro contato e vai encaminhando. Imagina que fantástico. Exato, exato. A minha mãe fez uma pergunta, ela está aqui presente na live, agradeço, mãe. Ela é a Cristina Coas, tá? As colegas me conhecem como Busque, mas é meu sobrenome de casada. Coas é meu sobrenome de casa. E ela falou, os filhos dão sinais? Sim, dão sinais. Então, também é importante, daqui a pouco, fazer um treinamento em escolas, né? Tanto para as mulheres que podem estar vivenciando um relacionamento abusivo e trazer para o seu ambiente profissional, professoras, né, equipe, quanto para aquelas que podem ver os sinais dos filhos, né, dos seus alunos através dos filhos daquelas mulheres que vivenciam. Então, é amplo. A gente cada vez se apaixona mais pelo nosso produto. Não, demais. É Mami Power, isso aí, é Mami Power, Pi. Mami Power, maravilhosa. E assim, é aquilo que nós falamos, nós nos unimos, além de powers, tags, mas também por um propósito, né, Lu? E esse propósito, ele tem uma causa muito forte que impacta não só as nossas vidas enquanto mulheres, mas as vidas das mulheres que a gente ama, das pessoas que estão à nossa volta, né? E vai dando tuas palavras finais que eu não vi, o tempo vai acabar. 2 minutinhos. Passou. Ai, gratidão, gratidão pela presença de todos. Tem tantas pessoas aqui que eu amo, tem pessoas que eu não conheço, mas eu já amo, tá?
Obrigada, gente, pela participação. Adorei estar aqui com vocês. Nós vamos ter outros momentos para a gente conversar. Amanhã tem live. Amanhã tem live. Amanhã eu serei Helena e vou receber a Denise, que é uma das mamães também do baralho. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos continuar com esse papo, que tem muita coisa boa para a gente aprender junto, muitas trocas para fazer. Quem tiver interesse, manda um direct lá que a gente vai conversando. Tem novidade por aí. Aproveitem, viu? Divulguem, Helena, divulguem, que é uma causa, é importante que a gente possa divulgar. Beijo, 20 segundos, vamos dando... Agradeço demais a presença de vocês. Foi maravilhoso a participação de todo mundo. Beijo, Pri, beijo, Denise. Beijo, lindas. Beijo, foi demais.